Boa noite, pessoal. Boa noite. Como sempre, eu me atrapalhando aqui. Em primeiro momento, para a ciência de todos vocês, esse é um vídeo gravado. Estou fazendo esse vídeo gravado no dia 29/12, às 22 horas e 40 minutos, aqui em São Paulo, que está um calor, né? Um calor, como todos vocês devem estar sentindo. Qual que é o meu motivo principal desse vídeo? Na verdade, era para ter postado um vídeo no final de semana passada, né, onde eu ia falar sobre a origem do nome Sencientes, como ele surgiu. Enfim, eu, Wesley, né, o Doutor Oculto, né, nós gravamos o vídeo, né, fizemos alguns cortes, eu estava analisando o vídeo para ver se enviava ou não ele, e achei melhor não fazer por enquanto. Não quer dizer que eu não possa postar aí o vídeo posteriormente ou regravar, porque eu achei que não ficou bom. Acontece. E para não ficar sem um vídeo, o último vídeo do ano, eu resolvi fazer essa gravação para vocês. Ela vai ser dividida em duas partes, tá? Onde nessa primeira parte eu vou estar falando o novo modelo que a escola Essencientes vai seguir, né? O modelo da escola da decifração da realidade, né? O que isso quer dizer, como surgiu essa escola, né? Eu lembro que já falei alguma coisa a respeito numa live que eu fui convidado esse ano, no canal da Ucleia, né, da Transcomunicação, a TCI, né, Transcomunicação Instrumental e Experimental. Eu falei um pouco dela lá, hoje eu vou estar falando mais aprofundado, um pouquinho, sobre o método que a Escola Essencientes, a Escola de Espiritualidade Consciente, vai adotar, convidando a todos livres pensadores, né, agentes buscadores da realidade, da decifração da realidade, nesse processo de transformação. Não só uma transformação individual, que é necessária e faz parte, mas uma transformação no âmbito terrestre, no âmbito global do nosso planeta, levando a mensagem a cada um que esteja buscando também o seu processo, digamos assim, de despertar espiritual, despertar da realidade e outros aspectos do processo de despertar que existe em cada um de nós. Feita essa pequena introdução, eu vou estar apresentando alguns slides e durante esses slides eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles. Eu vou dividir a tela aqui com os slides. Deixa eu colocar isso aqui, pronto, isso. Aí é o título, né? Essencientes, Escola de Espiritualidade Consciente e a Escola da Decifração da Realidade. Os conceitos que eu for apresentando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, vai estar bastante vinculado aos conceitos deste livro, né? Então eu recomendo profundamente a leitura, para entender como que é, porque o Essencientes adotou a Escola da Decifração da Realidade do livro do professor Jean-Paul Elan, que para quem é estudioso da revelação cósmica tem bastante conhecimento. Para quem está chegando agora e não conhece nada sobre a RC, é interessante pesquisar a respeito sobre o professor Jean-Paul Elan, e principalmente na leitura desse livro. E para todos os buscadores, né? Todos os livres pensadores, buscadores e decifradores da realidade, como eu sou. E aqui eu quero pontuar um fato bastante importante, que nós somos
buscadores, decifradores, não ostentando de forma nenhuma a verdade absoluta no nosso processo de despertar espiritual ou despertar de várias formas existentes que existe nessa nossa matrix de realidade no qual vivemos. A matriz corpórea está vinculada também a outros níveis de realidade. Então, voltando lá para o slide. Eu já vou pular para o segundo. Vamos lá para o primeiro, né? Essencientes é a escola da decifração da realidade. O que quer dizer, né? Princípio básico. O Essencientes, né, vai adotar, claro que o Essenciente tem os seus princípios, né, mas resolveu adotar os princípios básicos trazidos no livro do professor Jean Valjean, como reunir buscadores ou decifradores dos painéis da vida e da realidade. Da vida que nos cerca e da realidade que nos cerca, buscando informações de um passado remoto, num passado mais atual, num passado não tão distante assim, do futuro, buscando várias fontes de conhecimento. Não se embasar apenas em uma fonte de conhecimento. E através dessas várias fontes do conhecimento, bebendo de várias, digamos assim, de vários livros produzidos nas mais diversas épocas, bebendo dessa sabedoria que foi muitas vezes deixada de lado, que foi muitas vezes escondidas de propósito, que foram queimadas e que estão sendo resgatadas por pessoas de grande sabedoria, nós devemos tentar ter uma visão mais ampla desses conceitos, dessas escolas iniciáticas do passado e tentar introduzir em nós o melhor para esse processo de transformação interna, processo de crescimento, processo de despertar, visando a transformação não só nossa, mas do nosso querido planeta Terra, visando também a emancipação e a especiação de um novo ser humano. É um processo que não é rápido, não é fácil, precisa de persistência ao longo do tempo. Resiliência também. E muita dedicação, muito estudo. E lembrando, uma coisa que eu sempre falo, que o processo de despertar, ele é individual, mas ele não precisa, de forma nenhuma, ser solitário. Ele pode ser solidário. Deixa eu voltar aqui. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode ser solidário. Eu vou dar um pequeno spoiler das novidades do ano que vem. Eu vou estar trabalhando, convidando outros agentes decifradores da realidade, outros agentes buscadores que estão nesse processo de despertar e que estão querendo fazer algo, não só para si, mas para todos aqueles que estão buscando também. Cada um de vocês que estão nesse processo tem algo especial dentro de vocês que possa ser compartilhado com os demais. Eu vou estar falando bem mais profundamente no nosso próximo vídeo. Essa aqui é a parte 1, né? No nosso próximo vídeo,
do ano que vem, lá para o comecinho não, segunda ou terceira semana de janeiro, eu vou estar falando bem sobre isso, tá bom? Vamos voltar agora para o nosso terceiro slide. Funções, só um instante. Funções da escola, da decifração da realidade, funções da nossa escola Essencientes. Antes de eu falar das funções, um ponto bastante importante. Eu conversei com o professor Jean Vallerman, professor Rogério, sobre o Essencientes adotar a filosofia da escola de decifração da realidade. E ele concordou. Fez algumas ressalvas que está aqui, eu vou estar falando com vocês. A minha intenção principal é seguir toda a filosofia, todas as informações, os conceitos que aqui serão apresentados, claro, de forma resumida. E para quem quiser saber mais profundamente, tem que ler o livro. Ou assistir aulas específicas do professor falando sobre essa escola. E eu fui bem sincero e objetivo com o professor sobre a escola adotar, sim, a postura que, de agora em diante, eu vou estar falando para vocês. Funções da escola Essencientes, linkado novamente com a escola da decifração da realidade. Formação de agentes decifradores da realidade cósmica e oculta e do sentido da vida. Por que eu falei da realidade cósmica? A RC está profundamente linkada com as informações que o professor vem trazendo na revelação cósmica de um passado longínquo e de um futuro com a introdução, digamos assim, né, de novos agentes que irão aparecer no contexto do nosso planeta, né, a famosa transição planetária, a quebra do exílio planetário, né? Enfim, já temos aí inúmeros casos, né, o famoso 13 Atlas agora. O que seria esse 13 Atlas? Um cometa? Uma nave espacial, um asteroide, né? E as inúmeras aparições e relatos que aconteceram nesse ano de 2025, eu venho reparando que foi um salto enorme nas aparições, nos relatos. Algumas abduções voltaram a acontecer. Recentemente, aí temos aí o caso de Piauí. Muitas coisas ainda estão por vir. O sinal aqui está dando uma pipocada, né? Está falhando o sinal aqui, apesar que para mim aqui está bom, mas como é por Wi-Fi, está dando uma quedinha de sinal aqui. Vamos seguir, né? Formação de agentes da vida. Na atuação como mestres e amigos da sabedoria e da sobriedade filosófica e na prática do amor incondicional. Agentes da vida. Cada buscador, cada decifrador da realidade, nesse processo da escola da decifração, vai ser um agente da vida. Forte, né? Essa palavra, agente da vida. Porque nós somos seres vivos e devemos atuar nesse processo como mestres e amigos da sabedoria. E aqui, quando eu falo mestres, é referência a ser mestres de nós mesmos, nesse processo de transformação interna. Buscando sempre ter uma amizade na busca do saber, na busca do conhecimento, das informações, montando
os diversos quebra-cabeças, juntando as peças desse quebra-cabeça, lembrando sempre que não devemos anotar nada como verdade absoluta. Isso, nesse processo da escola da decifração da realidade, é importantíssimo. Importantíssimo. Não devemos adotar nada como verdades absolutas. Porque quando nós adotamos como verdades absolutas, nós fechamos a porta para adquirir novos conhecimentos, novas informações. Então, nós devemos sempre adotar um padrão de perspectiva, de ponto de vista, de abertura à adesão de novos conhecimentos. E é esse o que quer dizer ser mestres e amigos da sabedoria. Da sobriedade filosófica, né? O que isso quer dizer? É a atitude de pensar com clareza, de equilíbrio e humildade. Humildade nesse processo é bastante importante. Você sendo humilde, você se abre ou abre um leque maior de possibilidades de se criar vínculos com pessoas que têm mais conhecimento que você, que pode te passar novas informações em todas as áreas de busca de conhecimento. Você pode ser bom em uma área de conhecimento, essa pessoa que está junto com você nesse processo de caminhada é expert em uma outra área, e vocês dois podem se juntar e montar quebra-cabeças juntos, né? Unidos. Por isso é nesse processo de humildade. Sobriedade filosófica também é buscar a verdade sem exageros, sem dogmas, isso é importante, sem dogmatismos, sem paradigmas, e sem se deixar levar por ilusões. Muitas pessoas usam o processo, infelizmente, tem em todas as áreas, o falso despertar. Os pseudos gurus, os pseudos mestres, que nesse meio nosso, aqui no Brasil, que é bastante divulgado, existe aqueles que ainda estão querendo enganar você. Nesse processo de pseudo-despertar. Vou falar assim dessa forma. Pseudo-despertar. Por isso que nós devemos analisar com calma. Observe a informação, o conhecimento que você está adquirindo daquela pessoa que está apresentando aquela matéria para você, aquela informação. Vê se aquilo ressoa no seu coração e no seu pensamento, na sua mente. Aquilo que vibra no nosso coração, com certeza vai te dar um direcionamento. Você vai identificar através não só desse ressoar do coração, do eletromagnetismo e do pensamento elétrico, as vibrações necessárias vinculadas à intuição. Se aquele tipo de informação é válido. É um processo que você aprende através com o tempo, né? Não é algo que você caiu e voltou. Vamos continuar. Agora passando para um... Vamos continuar, né? Eu estava falando de sobriedade filosófica, né? Caiu o sinal, você perde até o raciocínio. Então, terminando aqui, significa refletir com os pés no chão,
questionando tudo com calma e responsabilidade, vinculado com aquele processo que eu falei do ressoar, né? Se aquilo está ressoando no seu coração, né? E vinculado à sua intuição. Então, nós temos que refletir sobre isso. Refletir aquilo que você está ouvindo, se aquilo está batendo, se aquilo é lógico, se aquilo ressoa, né? Vamos continuar aqui? Tomara que não caia, viu? Porque eu vou ter que fazer os cortes depois. Eu pensei que ia ser direto, mas hoje o sinal está oscilando. Funções da escola. Fazer uso decente e honesto de postulados filosóficos elevados, constando no seu próprio código de conduta. Vocês sabem qual é o seu código de conduta? Quais os seus valores? Quais as suas virtudes que você carrega? É importante fazer esse questionamento interno. Que valores e virtudes eu carrego comigo? Que eu posso, através desses valores e dessas virtudes, eu posso adotar uma postura que, eu lendo esses postulados filosóficos elevados, eu posso adotar em minha vida. E a questão não é você somente estudar esses postulados da filosofia num grau elevado, mas é trazer para si esses postulados e praticá-los. Não é ser um buscador, um desbravador dos conhecimentos, da filosofia, de tantas áreas do conhecimento, da boca para fora. Porque falar é fácil. Falar, papagaio é fácil. Né? Brincando aqui. Mas o praticar é difícil. Ser coerente com aquilo que você fala, com aquilo que você diz. E faz parte do processo de transformação de todo buscador, de todo decifrador da realidade. E por isso, novamente, eu ressalto aqui, esse processo não precisa ser solitário, e sim ser solidário. Ponto 4. Na divulgação do papel de cada ser humano que passar por essa jornada, deixa eu falar de novo aqui que eu perdi a linha de raciocínio. Na divulgação do papel de cada ser humano que passar por essa jornada que é. Aqui eu vou fazer, no próximo slide, vai ser feito alguns apontamentos sobre o papel que cada buscador, que cada decifrador da realidade pode fazer. Primeiro ponto, sua emancipação. A emancipação de um novo ser humano é um processo longo, um processo que não é fácil, um processo que precisa do autoconhecimento, já em um certo grau, precisa se conhecer, adotando posturas e treinamentos que elevem o seu padrão vibratório, seu padrão energético, enfim, as ferramentas necessárias para o nosso crescimento. Caiu algo aqui. Eu estou sozinho aqui na sala, né? Caiu algo aqui, você já acha que é o pessoal da egrégora, mas estou com o ventilador ligado aqui do lado, é o plástico que caiu aqui. E, novamente, cada um pode, nesse processo, ensinar as suas experiências para o outro agente buscador, para o outro agente decifrador. Né? É um compartilhando conhecimento com o próximo, e assim por diante. Alcançando uma massa crítica maior, né? Precisamos alcançar uma massa crítica maior para gerar um processo de transformação do nosso planeta. Tá difícil, viu? Tá difícil alcançar, porque a força contrária ela é muito forte. Mas nós precisamos ser resilientes, né? Liberação de todos os medos. Isso é uma ferramenta que
a força contrária usa bastante, né? O medo. Né? O sistema de controle usa o medo como uma ferramenta principal para derrubar aí os agentes buscadores da realidade, né? Os dissipadores. Então, nós temos concordar, libertar de todos os medos que encontram-se presos ainda dentro de cada um de nós, né? E isso faz parte desse processo de transformação individual de cada ser humano, de cada um de nós. Um dos mestres da humanidade, que todo mundo conhece, é o nosso querido Mestre Jesus, que ensinou o amor incondicional, através de inúmeros exemplos. E nós devemos adotar essa postura amorosa, se for para adotar alguma religião, que seja essa, a religião do amor. Sem dogmatismos, sem fanatismos, sem proibição de nada, sem obrigar a pessoa a fazer alguma coisa. O processo ele é livre, pois somos livres pensadores, porque cada um de vocês, agentes buscadores, agentes decifradores da realidade, tem a sua forma de crescimento, a sua forma de transformação, tem a sua liberdade para seguir o caminho que desejar. Vamos lá para o próximo tópico. Busca incessante do conhecimento esclarecido. Nós temos que buscar sempre o conhecimento, mas o conhecimento esclarecido. O que é esse conhecimento esclarecido? Aquele conhecimento que não te prende, que deixa claro aquilo que ele quer dizer, que não usa algemas vinculados a qualquer tipo de dogma ou crença ou paradigmas. É o conhecimento libertador, esclarecido. Vamos decifrar esse conhecimento juntos. Buscar esses conhecimentos incansavelmente. Compartilhar esses conhecimentos. Crescer através desses conhecimentos. Vamos para mais um slide aqui. Pela educação científica e ambiental. Eu venho escutado de alguns professores nos grupos de estudos que nós temos, professoras principalmente, como está defasado mentalmente esses nossos futuros homens e mulheres. A educação, eu não vou falar só do nosso país, né? Eu vou falar no âmbito mundial, mas nós temos as experiências do nosso país. Como alunos de faculdade, de universidades, estão com conhecimento muito raso sobre matéria básica. Eu tenho ouvido as reclamações de diversos professores. O que estão fazendo com a nossa educação? Fica um alerta. Esse é um processo que já vem acontecendo há uns bons 30 anos. A degradação do ensino escolar, no ensino nas universidades, deixando as pessoas empobrecidas mentalmente. Vou pegar mais leve nas palavras aqui, para não
chamar elas de outras coisas. Enfim, tudo um processo que é programado por aqueles que querem nos controlar, infelizmente. A educação científica e ambiental é necessária nesse processo. Você precisa estar informado o que a ciência, de forma geral, está nos trazendo. O que está acontecendo com o nosso planeta? Nós estamos consumindo demais o nosso planeta. Não tem um programa ambiental necessário, real, né? Existem os fictícios, eu vou usar essa palavra, fictícios, os COP30 da vida, né? Que todo um processo tem interesses escusos por trás. Aqui eu não vou me aprofundar, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Pela prática da meditação. Essa é uma ferramenta essencial. E que devemos adotar todos os dias. Eu falo isso porque eu percebo, a minha percepção, pela própria experiência que eu tenho em tratamento de pessoas, na busca de ajuda de pessoas, eu também trabalho na área de tratamento espiritual, energético, enfim. As pessoas não meditam. A maioria das pessoas que estão com algum nível de fragilidade energética, física, emocional, sentimental, astral, enfim, não meditam. Não tem 5 minutos para respirar profundamente, prestar atenção dentro de si mesmo. É claro que existem níveis de meditação. E todo o processo de meditação, ele começa devagar, não é de uma hora para outra, que você vai se tornar um yogi, digamos assim. Mas é uma ferramenta, para todo agente buscador e decifrador, é uma ferramenta básica. Eu vou falar assim, é uma ferramenta básica. Você tem que meditar. É preciso meditar. Através da meditação, você pode quebrar as ferramentas que o sistema usa para te controlar. Sabiam dessa? Através da meditação, você pode acessar níveis de realidade diferentes da nossa. Não vou falar disso hoje, deixando vocês mais curiosos. Através da meditação vinculada com a respiração, pode-se realizar prodígios ao nosso favor. Chega, né, de falar da meditação? Próximo tópico. Pelas necessárias... Opa, engasguei, o cachorro latiu lá em cima. Vocês estão ouvindo aí? Pelas necessárias atualizações a respeito dos eventos da política planetária. Falar de política é delicado. Porque no nosso ambiente planetário, infelizmente, o sistema político ele é corrupto. As pessoas, não todos, tá? As pessoas, a grande maioria que estão envolvidos com a política, são corruptos. São jogos de interesses. Troca de favores. É esquerda, direita. Progressista, conservador, ismos e istas.
E eu vou dizer uma coisa para você. Para quem controla o sistema político, isso é diversão para eles. Porque é tudo farinha no mesmo saco. Vou usar o português bem claro aqui agora. É tudo farinha no mesmo saco. Então as pessoas ficam iludidas, defendendo bandeiras, né, de direita, de esquerda, de comunismo, liberalismo, socialismo, tantos ismos. E, na verdade, faz tudo parte de ferramentas de controle. Aqueles que detêm o poder, que vão além da escala política, eles se divertem com tudo isso. Quanto mais dividida uma nação, um povo, mais fácil de controlar. Mas nós precisamos ter essa visão da política planetária. Precisamos estar ciente do que está acontecendo com o nosso planeta. E, se necessário, às vezes, até se envolver com a política. Porque nós somos seres políticos, sabiam? A nossa vida é de relacionamentos políticos. Parem para pensar a respeito sobre isso. Aqui eu não vou me aprofundar mais. Vamos para o nosso, deixa eu ver, acho que é o nosso penúltimo slide. Não, tem mais dois. Propósito da escola Druid da decifração da realidade. Eu coloquei esse Druid de propósito. Deixa eu ver, está no nome aqui. Está no nome aqui. Caiu um papel aqui. Está no nome do livro. Mas isso resgata o processo druídico do passado nosso. Na Gália, eu não vou entrar nas histórias, mas para quem estudou a doutrina espírita, sabe que Allan Kardec é o pseudônimo, né, do professor Leon, Hippolyte Leon Denizar Rivail. E Allan Kardec seria um druida, né? Um druida lá na Gália. Então, a escola Druid da decifração da realidade está embasado muito nisso aí também. Estudem a RC, porque ela está resgatando essas informações sobre as escolas do passado. É importante nesse processo de despertar e da escola da decifração da realidade. Então, o propósito da escola é produzir agentes decifradores com uma postura mental na arte do perspectivismo existencial, sendo buscadores da verdade, sabendo atuar em pleno caos. Nós vivemos no caos, e quem falar ao contrário, felizmente, está iludido ou está mentindo, de propósito ainda, que é feio. Adotar uma postura perspectivista para que cada vez mais possamos nos alimentar com novos conhecimentos, ter novos pontos de vistas, um novo agora engasguei, perspectivismo existencial, a palavra é grande. Enfim, esse é um dos fatos do principal propósito da nossa escola da decifração da realidade. Seguindo aí para o finalzinho do vídeo, do último slide. Tarefa pessoal de cada agente decifrador. A produção do manual personalizado, preste atenção, hein, gente? A produção do manual personalizado da decifração da vida e da busca da verdade,
sendo a tese, não de conclusão de curso, né? E tem quem faz faculdade, né? Quem já fez faculdade, sempre tem a tese de conclusão de curso. E aqui não. Aqui não é uma tese de conclusão. É uma tese que vai ser sempre complementada durante todo o processo da nossa vida. Mas de permanente estado de aprendizado, sem jamais ostentar a presunção de a ter encontrado. Eita, agora saiu. Então, vou repetir de uma forma linear a produção do manual Personalidade da Decifração da Vida e da Busca da Verdade, sendo a tese não de conclusão, mas de permanente estado de aprendizado, sem jamais ostentar a presunção de a ter encontrado. Ou seja, aquilo que eu já venho falando durante o vídeo. Todo agente decifrador da realidade, agente buscador, vai estar sempre buscando, através de perspectivismo, através de pontos de vistas, colecionando incertezas, novos conhecimentos, conhecimentos filosóficos, científicos, históricos, ambientais, artísticos, tantas outras áreas do conhecimento, não colecionando jamais certezas, verdades absolutas, lembrando sempre que esse processo, ele é individual, mas não precisa ser solitário. Cada agente buscador precisa estar unidos nesse processo. Porque parece até piegas, né? Mas juntos somos mais fortes. E assim dizia D'Artagnan. Um por todos e todos por um. Né? Os três mosqueteiros. D'Artagnan e os três mosqueteiros. Lembrei agora. E era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Lembrando que esse é a parte 1 do vídeo. No próximo vídeo, que acredito sair na segunda semana de janeiro, na primeira eu ainda vou estar viajando, vou sair para viajar amanhã, né, dia 30, só volto semana que vem. Eu vou dar mais uma descansada. Foi um ano de bastante novidade. Eu me aposentei do funcionalismo público em abril, foi quando eu fundei o canal. E nesse processo aconteceu bastante coisa. Está indo ainda devagar, mas no próximo ano, o ano 2026, o canal vai crescer cada vez mais. Eu vou estar falando das novidades no próximo vídeo. Já dei um spoiler aqui do que vai acontecer no ano que vem, mas vai ter mais novidades. Vamos continuar com a apresentação das animações, das aulas, né, da iniciação à revelação cósmica e muito mais por aí. Quero fazer um agradecimento sincero a cada um de vocês que me acompanharam nesse ano. Aqui eu não tenho objetivo de ser famoso, de like, de ser youtuber profissional. A minha intenção principal é ser um agente transformador, um agente decifrador, um agente buscador, e que aqueles que estão sintonizados nesse processo se juntem a nós, livres pensadores que somos, e não estão presos a nenhum tipo de dogmatismo,
a nenhuma crença religiosa, presos a paradigmas, aqueles que buscaram sair da caverna de Platão, né? E fica meu sincero agradecimento a todos que estão me acompanhando nesse processo. As pessoas que eu conheci esse ano, nesse processo, aos novos conhecimentos que estou adquirindo. Então, um agradecimento ao professor Jean Borlan, professor Jussian. Estou aprendendo muito com eles. E eu sempre me coloco numa posição de aluno. Eu não tenho a pretensão de ser mestre, guru, professor de ninguém. É claro que quando eu me coloco nesse papel de compartilhar conhecimento, as pessoas acabam nos chamando de professores, facilitadores, mas eu sou um agente buscador da realidade, um agente decifrador da realidade, que quer contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho e que ainda vou ter muito mais. E espero que todos vocês tenham uma passagem tranquila de ano de 2025 para 2026, com seus familiares. Tenham planos, projetos que possam ser realizados, construídos. Saibam aonde querem chegar. Saibam. É preciso que cada um saiba onde quer chegar. E a gente vai se falando no ano que vem, né? Que é daqui a pouco. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, comentem, né? Curtam o canal. Cada vez mais que vocês fazem isso, vai chegar essas informações, não por causa do Douglas, mas as informações em si, para as pessoas que também estão nesse processo de busca, de transformação, de conhecimento, e querem se tornar um agente decifrador da realidade na Escola de Espiritualidade Consciente. Um grande abraço, feliz 2026. Até a próxima. Obrigado.